Glória a Deus. Bendito, exaltado, santo é o nome do Senhor. Nós glorificamos e agradecemos. Nós o exaltamos na beleza da sua santidade. Nós rendemos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Nós o adoramos na beleza da sua santidade, como está escrito, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo provém de Deus. E Ele nos confiou um ministério. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que Ele nos deu o ministério da reconciliação. A saber, temos um importante papel diante do Senhor de conectar, de ligar, de promover relação entre o homem e o Criador. A palavra de Deus nos ensina que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas, e louvado seja Deus por este mas, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, Jesus dizia: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O Senhor não veio trazer vida de forma pequena. Ele não veio trazer uma vida imprópria, frustrada, mal feita, mal acabada. Muito pelo contrário. Eu vim, disse Jesus, para que tenhais vida, vida abundante. E no que diz respeito à vida abundante, não significa que não teremos aflições. Curioso isso, não? Tem gente que confunde o fato de que a vida será plena e abundante com a ausência de tribulações, com a ausência de provações. Isso não é verdade. Ele veio dar vida, mas isso não significa que não haverão aflições. João 16,33 nos diz claramente: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu. Isto nos dá segurança. Isso nos dá tranquilidade. E isso deve nos trazer paz. Sabe, queridos, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês e de maneira bem objetiva, bem rápida, sobre situações que surgem ao longo da caminhada e que nos causam ferimentos, que nos causam dores, que nos causam aflições. Primeiramente, deixe-me cumprimentar aqueles que estão conosco. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Fabiane Mota, Thelma Maria, Thelma da Cruz, Maria Livanete, Nora Ney,
Laísa Silva, Andréia Pereira, Gesiane Oliveira, Riso Luciene, Giana Severo. Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Entenda, para que você realmente possa ter paz. Vida abundante não é uma vida isenta de dificuldades. Eu já cansei de ouvir ao longo de tantos anos pessoas fazendo um convite mentiroso. Ah, venha para Jesus e sua vida será maravilhosa. Onde é que encontrou base para isso? Eu venho para que Ele me conceda vida, mas Ele não vai me colocar num pedestal e nem numa redoma de vidro e me blindar de qualquer aflição. Não é isso que a palavra de Deus diz. Isa Albernaz, Soraya Maria, bem-vindas, Deus abençoe. O próprio Jesus, olha que interessante, a Bíblia fala que ao Pai agradou moê-lo. Jesus foi moído. Lá em Isaías está escrito que ele foi transpassado. Pelas suas feridas nós somos curados. Se ele foi ferido, não é um pouco pretensioso da nossa parte achar que não haverão feridas na nossa caminhada? Cláudia Carvalho, bem-vinda, Deus abençoe. Ah, mas a gente está diante de uma geração muito sensível, de uma geração muito frágil, de uma geração muito delicada. Adelaide Morgado, bem-vinda, Deus abençoe. A gente hoje está diante de uma geração que não pode ser contrariada. A gente examina as Escrituras e vê uma igreja primitiva, uma igreja apostólica, na qual os cristãos eram perseguidos e não abdicavam da sua fé. Apedrejados, açoitados, aprisionados, encarcerados, mas não abdicavam da sua fé. Hoje a galera é um pouco mais frágil, mais sensível. Já perceberam isso? Não pode contrariar. Eu não vou ao culto porque aquele irmão realmente não gosto dele. Águida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu não vou porque eu não gostei do que falaram. Eu não vou porque eu não gostei do que aconteceu. Eu não vou. Como é que pode? Ah, mas mentiram, me acusaram, etc e tal. Pois é, você não é o primeiro nem vai ser o último. Aliás, a palavra de Deus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. São Mateus capítulo 5. Nós precisamos entender que na palavra de Deus existe bênção, mas a caminhada para chegar nessa bênção tem aflições. Não se engane, não se iluda, não se confunda, para depois não se frustrar. Mariana, seja bem-vinda, Deus abençoe, doutora. Porque senão você não vai conseguir chegar lá. No mundo passais por aflições. Aflições você pode entender como dificuldades, aflições você pode entender como problemas, aflições você pode entender como feridas. E feridas, está aqui a doutora para me ajudar, feridas sangram. Você já se feriu alguma vez? Feridas sangram. Pois é. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Feridas que sangram. Feridas que promovem hemorragias. E como é que é? O crente vai sangrar? Vai.
Os apóstolos sangraram. Os nossos irmãos da antiguidade sangraram. André Luiz, bem-vindo, Deus abençoe. Por que a nossa geração acha que é mais gostosa e mais formosa, mais habilidosa que as outras para achar que não vai passar por aflições? Márcia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós vamos passar por iguais aflições e talvez até piores, porque já se aproxima a vinda de Jesus Cristo. Vivemos um período que a fé, diz a palavra de Deus, se esfriaria no coração de muitos. E nesse tempo, a palavra de Deus diz que o inimigo enganaria, se possível fosse, até os escolhidos. Você acha que o crente vai ser poupado? Deixa eu contar para você uma coisa. Quando tem uma tragédia, o crente também sofre, viu? Angélica Fernandes, bem-vinda, Deus abençoe. Quando tem uma enchente, a casa do crente também enche. Fabiola, bem-vinda, Deus abençoe. Quando tem um terremoto, a casa do crente também cai. Wellington, bem-vindo, Deus abençoe. Quando tem uma crise econômica, o bolso do crente também fica vazio. Sabia disso? Quando tem inflação, o dinheiro do crente também fica faltando. Ele não é imune. Ele não é blindado. Ele não é isolado da realidade. Jesus, caminhando sobre a terra, passou por todo tipo de situação que qualquer homem passaria. Lucimar, bem-vinda, Deus abençoe. Não se imagine diferente dos demais. Veio a pandemia, teve crente que ficou doente. Teve uns que até deram uma morrida. Vocês acham que o crente não morre? Que o crente não adoece? Que o crente não passa por aflições? Que o crente não tem feridas? E que suas feridas não sangram? Isto posto, quando nós entendemos que o crente também vai passar por aflições, a gente percebe o seguinte: bom, não tem jeito, então vamos em frente. Mas tem um detalhe. Clara, seja bem-vinda, Deus abençoe. Selma Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Tem muita gente que fica se questionando. Fica se revoltando até. Daniane Melo, bem-vinda, Deus abençoe. Brigando com Deus, achando ruim com a situação. Mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por essa situação? Por que eu tenho que viver essa situação tão difícil? Por que eu tenho que passar por essa crise? Por que eu tenho que passar por essa luta? Por que Deus permitiu? Hoje eu vou mostrar a história de uma mulher que passou por uma crise terrível durante 12 anos. E alguém poderia perguntar, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu? Vem comigo para a palavra. E aproveita. E convida mais alguém. Aproveita. E compartilha. E convida mais alguém. Vamos analisar o que a palavra nos ensina. Não se sinta assim, vamos dizer, a última bolacha do pacote. Não, eu sou crente. Eu não vou passar por isso. Queridos, crente ou não crente, no mundo passais por aflições. Não existe um precedente, não. Se você for crente, você está livre. Não é assim. Não é assim. Crente fica doente. Isso não é falta de fé. Deixa eu falar porque você precisa orar mais. Não é isso, não. O profeta Eliseu, certa vez, diz a palavra de Deus, quando ele estava velho e acometido da doença pela qual haveria de morrer,
O profeta estava velho e estava doente. E ia morrer com aquela doença. Pô, mas o profeta? Ele também morre. Também fica doente. Também tem problema na família. Também chora. Também sente dor. Também sangra. A questão é entender por que Deus permite o sangramento. Anabelo, bem-vinda, Deus abençoe. Porque Paulo escreve aos Romanos dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Então eu preciso conectar essas duas verdades. Maristela, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso conectar essas duas verdades. Todas as coisas cooperam para o bem, Romanos 8, 28. Mas no mundo vai haver aflição. E essas coisas estão conectadas. Aflição, ferida. E ferida sangra. Mas o sangramento, escute isso, tem um propósito. Molly, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu sei que existem muitos crentes hoje passando por situações terríveis, que já não chegam nem a ser um simples sangramento, já são logo uma hemorragia. Mas tem um propósito. Você pode não entender. Você pode até não gostar. Pode não aceitar. Mas tem um propósito. Todas as coisas. Quando Paulo escreve isso aos Romanos, ele não diz que algumas coisas. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, se são aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, esse texto está falando dos crentes. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas como é que uma crise, como é que uma enfermidade, como é que uma injustiça, como é que uma ferida coopera para o bem? E eu vou trazer você agora para a palavra. Em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, a Bíblia conta a história daquela mulher que tinha uma hemorragia, que eles chamam de fluxo de sangue, mas é uma hemorragia. E diz o texto que certa mulher havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Marcos 5, versículo 25. Queridos, é aí que entra a palavra da noite de hoje, dessa quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Nosso 1082º dia de live. 12 anos sangrando. Que bela hemorragia, não? Você consegue ver alguma coisa boa nisso? Chase, seja bem-vinda, Deus abençoe. Você consegue ver alguma coisa boa nisso? Eduardo Félix, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Pois é, aquela mulher não conseguia ver nada de bom nisso. Olha a situação dela. Acompanhe a palavra. Diz o texto no versículo seguinte que ela padeceu na mão de vários médicos. Daula Cerda, bem-vinda, Deus abençoe. Gastou tudo que possuía e não aproveitou nada. Pelo contrário, piorou. Queridos, sangrando por 12 anos, gastou o que tinha e o que não tinha, padeceu, a Bíblia fala que padeceu, ou seja, sofreu na mão dos médicos e piorou. Jacilene Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Ou seja, a situação piorou. Isso sem falar no problema social que essa mulher viveu. Porque pela lei de Moisés, a mulher com sangramento era considerada imunda, impura, tinha que viver afastada do arraial. 12 anos afastada do convívio social, da família, etc. Pois é.
gastou o que tinha, padeceu na mão dos médicos e piorou. Como é que isso pode cooperar para o bem, gente? Hemorragia. Hemorragia. Como é que uma hemorragia pode trazer vitória? Como é que uma hemorragia pode trazer bênção? Como é que uma hemorragia pode colaborar para o bem? Como é que uma hemorragia pode trazer alguma coisa boa? Pois é. Ana Paula Santos, bem-vinda. Deus abençoe. Ricarda, Deus te abençoe. Se você continuar estudando esse texto, você vai ver que essa hemorragia salvou a vida da mulher. Como assim? Você precisa examinar o texto. Lembra que eu falei aqui um dia desses? A Bíblia explica a Bíblia. Pimentel, Tiago, bem-vindas. Deus abençoe. Pode ficar tranquila, Molly. Todas as lives ficam salvas. Você pode assistir depois, o seu celular está descarregando, né? Por isso que eu já ando com o meu carregador grudado no meu peito. Não sai de perto. A gente precisa perceber que a Bíblia é que vai explicar a Bíblia. Não tem outra possibilidade de explicar a palavra. Não fique baseado em invenções de outros, quem quer que seja, tá? Porque é só a Bíblia que explica a Bíblia. E o fato é que essa mulher, ela gastou o que tinha, sofreu na mão dos médicos, piorou e ouviu falar de Jesus. Edna Lemes, bem-vinda, Deus abençoe. E ela disse então, se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. Na orla do vestido dele eu ficarei curada. E ela foi, e ela se arriscou, porque ela não podia ser vista. Ela não podia ser flagrada no meio da multidão, porque ela era realmente considerada imunda por causa do sangramento. Mas ela disse, se tão somente eu tocar. Então ela foi, e ela tocou. Ela foi por baixo, ela tocou na orla, na barra da saia, na barra do vestido de Jesus. E no momento em que ela tocou, Jesus para e fala, quem me tocou? Pois é. Às vezes você precisa de uma hemorragia para tocar. Eu te faço uma pergunta bem objetiva nessa noite. Maria Andrade, bem-vinda, Deus abençoe. Ernestina Alves, Deus abençoe. Essa mulher teria procurado Jesus se ela não tivesse uma hemorragia? Pense bem. Jéssica Edger, bem-vinda, Deus abençoe. Essa mulher teria procurado Jesus se ela não tivesse hemorragia? Ela teria ido atrás de Jesus se ela não tivesse hemorragia? Olha a hemorragia começando a fazer sentido. Olha a hemorragia trazendo o porquê. Lúcia Rosa, Mima Ilman, bem-vindas, Deus abençoe. Olha aqui a explicação do porquê todas as coisas cooperam para o bem. Vocês acham, honestamente, que se essa mulher não tivesse hemorragia, ela iria procurar Jesus? Bruno Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Glória a Deus, Daula Cerda, glória a Deus. A bênção é sua. Vocês acham, francamente, Paula Bispo, bem-vinda, Deus abençoe, que se essa mulher não tivesse hemorragia, ela teria ido procurar Jesus? Pastor Ricardo, Deus abençoe, bem-vindo. Teria nada. Ela foi procurar Jesus porque ela estava com hemorragia. Entende por que Deus permite hemorragia? Entende por que Deus permite a aflição? Entende por que Deus permite as aflições e as provas e os problemas? Vem comigo, não desconecta da palavra não. Lembra? Quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo que por 3 vezes ele orou pedindo ao Senhor que tirasse dele um espinho na carne. E Deus disse para ele, a minha graça te basta.
Glória a Deus, Roberta. Ela disse que foi curada de uma hemorragia também. A minha graça te basta. E espinho? Quem é que já foi espetado por um espinho? Quando o espinho fura a tua carne, acontece o quê? Você sangra. Aquele espinho estava lá para fazer Paulo sangrar. Quando ele, por alguma razão, se ensoberbecesse, com todo o poder que ele havia recebido da parte do Senhor, o espinho vinha sangrar. Por isso é que Paulo entende, é por isso. Então muito mais eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tata Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Paulo tinha espinho na carne para fazer ele sangrar. Rosana, bem-vinda, Deus abençoe. Tinha. E você quer falar em espinho? Ninguém recebeu mais espinho do que Jesus. Queridos, a coroa que puseram na cabeça de Jesus era de espinhos, para fazer ele sangrar. Porque o sangramento dele me trouxe salvação. Aqui as coisas começam a fazer sentido. Por que Deus permite hemorragia? Porque a hemorragia faz você marcar encontro. Jailma, seja bem-vinda, Deus abençoe. Olha aqui uma prova disso. A Maria Andrade escreveu: foi através de uma depressão que eu me aproximei de Deus e até hoje estou aos pés dele. Se você não tivesse essa depressão, você teria procurado Deus? Se essa mulher com fluxo de sangue não tivesse hemorragia, ela teria procurado Jesus? Muitas vezes Deus permite hemorragia até para você não cair. Muitas vezes Deus permite hemorragia até para você não desviar. Sabia? Não se surpreenda se você sangrar. Não se surpreenda se você passar por aflições. Maria Joana, bem-vinda, Deus abençoe. Sabe, queridos, eu tenho visto uma renca de gente falando, um monte de gente falando, live para lá, para cá, culto presencial, pregação, congresso, etc, etc, etc. Ai, todo mundo só fala da bênção. Mas peraí, antes de ser abençoado, você vai sangrar. A Thelma escreveu assim: precisei perder os movimentos das pernas para voltar para Jesus. Não deixou de ser um tipo de sangramento, um tipo de hemorragia física, na saúde. Mila Silva, bem-vinda, Deus abençoe, para que ela procurasse o Messias. E sabe o que é interessante? Se você continuar lendo, ela fala: fui eu que te toquei. E olha a resposta que Jesus dá para ela, no versículo 34. Depois você lê com calma, do 25 ao 34, de Marcos capítulo 5. Filha, a mulher chegou lá rejeitada por causa da hemorragia. Agora Jesus chama ela de filha. A tua fé te salvou. A hemorragia produziu fé e a fé te salvou. Fica livre do teu mal. Eliezer Soares, bem-vindo, Deus abençoe. Entendeu por que todas as coisas cooperam para o bem? Até uma hemorragia, sim, essa hemorragia salvou a vida da mulher. E eu não estou falando da vida física apenas. Salvou a alma. Ela foi salva pela fé, porque ela creu. E o que a levou a crer? A hemorragia. Se não fosse essa hemorragia, ela jamais teria procurado Jesus. Cristina, bem-vinda, Deus abençoe. Então eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre as hemorragias que você tem vivido na sua caminhada. Porque Deus tem um encontro marcado com você. Vanusa Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Hoje curada da depressão,
mas ficou um espinho na carne, a ansiedade, diz a Maria Andrade. É só para você lembrar que precisa continuar dependendo dele. Se eu contar aqui a minha história também para vocês, que é longa, precisei sangrar para estar aqui. Então não se surpreenda se no meio da caminhada você tiver sangramentos. Deus vai permitir o sangramento porque você precisa sangrar para marcar encontro com Ele. E não se fala sobre isso, não é mesmo? Todo mundo quer só falar da bênção, da bênção, da bênção, da bênção. A mulher foi abençoada, mas primeiro precisa sangrar. Todo mundo fala da cura da mulher. Claro, ela foi curada, mas ela foi salva. Isso é mais importante do que a cura. E ela só foi salva porque ela foi até Jesus. E ela só foi até Jesus porque ela sangrava. Você já reparou que se a gente tiver tudo muito bem, a gente desvia? Presta atenção nisso. Quando está tudo ótimo... Quando foi que Davi pecou? Quando ele tinha vencido as guerras, ele estava no palácio enquanto os soldados tinham ido para a batalha. Aí os olhos dele contemplaram Batseba. Aí deu ruim, vocês conhecem o resto da história. Quando está tudo muito bem é que o crente cai. Por isso Deus precisa permitir umas hemorragias. Para o crente ficar ligado, ficar alerta, ficar vigiando, vigiar e orar para que não entrasse em tentação. Quando está tudo muito de boa, o crente fica à toa. E é aí que o diabo vem. Fica ligeiro. Observa que a maioria das quedas dos homens e mulheres de Deus acontecem nos momentos de calmaria. São os mais perigosos. Davi teve problemas com isso. Somos muitas vezes vítimas do nosso próprio sucesso. Quando você está na luta, você não tem tempo para cair. A Selma conta aqui para nós que ela se aproximou de Jesus através da vida do seu irmão, que é um ex-alcoólatra que estava no fundo do poço. Jesus alcançou a vida dele para a honra e glória de Deus. Pois é. Olha o sangramento passando aí, o porquê das coisas acontecerem. Ex-alcoólatra? Fundo do poço? Às vezes Deus usa isso para fazer a gente se aproximar dele. Ele permite a hemorragia para marcar encontro. A Jocilene escreve que está passando por isso. Então entenda e fortaleça a sua fé. Deus permite a hemorragia para marcar encontro com você. Porque se você não tiver sangrando, você não vai procurar remédio. Pois é, Maria Andrade, muitas vezes nós temos que sangrar para estar aos pés de Jesus. É verdade. É verdade. Grave isso na tábua do seu coração. Deus permite a hemorragia para você ter um encontro com Ele. A história dessa mulher é absolutamente impressionante. E se a gente fizer uma reflexão rápida, Ana Paula Gomes, bem-vinda, Deus abençoe, missionária, não teria acontecido nada na vida dela se não fosse hemorragia. Ela nunca teria ido a Jesus. Rafael Costa, bem-vindo, Deus te abençoe. Ela nunca teria procurado Jesus. Você sabia que teve muito crente que acordou por causa da pandemia? A pandemia não deixou de ser um sangramento, não é verdade? Em todos os aspectos. Angélica Bonfim, bem-vinda, Deus abençoe. Tem crente que acordou, se ligou e procurou por causa da pandemia. Cheguei a fazer não, Lucimar. Minha esposa estava viajando no feriado, eu aqui atarefado. Consegui fazer a live especial ainda não, fique tranquila. Foi a última live, foi na quinta-feira passada.
Depois teve outra na terça e hoje. Então, durante o feriadão, aquela live especial que eu falei que faria, acabei não fazendo. Mas faremos, preocupe não. A esposa voltou hoje de viagem, as coisas devem entrar no ritmo normal. Eu fiquei meio perdido aqui. Já viu o homem sozinho em casa? Não dá certo, né? Mas glória a Deus. Ele permite a hemorragia para que você vá ao encontro dele. Vou repetir. Ele permite a hemorragia para que você vá ao encontro dele. Verdade, Vanusa Costa. A pandemia foi um despertamento para muita gente. De certo modo, eu me incluo nisso. Porque eu estava num comodismo, numa zona de conforto ministerial que faz gosto. Até que veio a pandemia. E me botou para ministrar. E aí vocês conhecem o resto da história, já se vão mais de 3 anos de lives. Vanessa Codeiro, bem-vinda, Deus abençoe. Portanto, pastora Luciana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Quanto tempo, que saudades. Se liga nessa mensagem, nesse recado. Deus permite a hemorragia para você ir ao encontro dele. E você entende que a hemorragia nada mais é do que a aflição, a angústia, o sangramento nada mais é do que a dor, o sofrimento, a dificuldade, o lamento e a dor daquilo que te incomoda e te machuca. Entenda. Fique tranquila, Cristina, vou deixar a live salva, como todas as outras estão salvas à disposição para você assistir, compartilhar. Eu brinco que se eu der uma morrida qualquer dia desses, vocês têm aí 1.200, tem mais de 1.200 lives para vocês assistirem, se deliciarem por um bom tempo, mesmo eu já tendo morrido, vocês podem continuar assistindo sem problema nenhum. Inclusive, sem repetir, vocês vão ficar mais de 3 anos assistindo uma por dia sem repetir. Aqui tem material, hein? Dá para se divertir um bocado. Então fique tranquila, vamos deixar a live salva. Pode deixar, Luciana, vou dar o recado a ela. Transmitirei sua carinhosa saudação e seus beijos para minha esposa. Portanto, amados irmãos e irmãs, Sami, seja bem-vinda, Deus abençoe. Entenda que Deus permite o sangramento para que você vá ao seu encontro. Vou repetir. Se você não entendeu, abra os ouvidos espirituais e o entendimento. Deus permite o sangramento para que você vá ao encontro dele. E se você está vivendo um período de hemorragia na sua vida, saiba que Deus tem um propósito nisso. Eu vou repetir. Se você hoje vive um momento de hemorragia na sua vida, seja física, emocional, sentimental, espiritual, ministerial, Deus tem um propósito nisso. Você pode não entender, você pode não conseguir enxergar, você pode até não gostar da ideia e nem estar muito feliz com isso. A mulher aqui da nossa leitura de hoje, 12 anos sangrando, sofreu na mão dos médicos e só piorou, gastou seus recursos. Meire, seja bem-vinda, Deus abençoe, e só piorou. E por que você vai dizer assim, mas por que Deus permitiu? A Bíblia fala assim, em tudo dai graças. Então eu tenho que dar graças até pelas hemorragias da vida? Sim. Sim. Porque toda hemorragia tem um propósito. E propósito de chegar
ao encontro dele. Ele está lá do outro lado, te esperando. Encontro marcado. Agora, não fosse hemorragia, essa mulher teria dito: eu vou não ir, tem outras coisas para fazer. Girlei Pestana, Deus abençoe. Eu vou não ir, não tem outras coisas para fazer, eu vou atrás de Jesus coisa nenhuma. Mas quem tem hemorragia tem pressa. Às vezes Deus permite hemorragia, precisa se apressar um pouquinho e ir logo ao encontro dele. Parar de se esconder, parar de fugir. Tem crente que está escondido aí nas cavernas da vida, fugindo, né? Uns Jonas meio estranhos aí. Aí Deus permite hemorragia. Hemorragia veio para Jonas na forma de um peixe, não é não? Deus permite hemorragia para você ir ao encontro dele. Não se surpreenda, nem se rebele. Pelo contrário, caminhe até o Mestre, em nome de Jesus. Cleide, seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, apresentar as vidas diante de Deus. E se você está atravessando um processo hemorrágico, de alguma razão, por alguma situação na sua vida, coloque-se diante de Deus. Nossa irmã Maria Andrade diz assim: um dia me vi sem problema e fui orar e não senti a presença de Deus. Naquele momento não senti a presença de Deus e me deu um medo profundo. Ali eu fiz uma oração e pedi um espinho para sentir. Não deixa de ser estratégia. A gente, quando não tem problema nenhum, a gente fica mal, né? Esquisito, ser humano é muito estranho. Mas que você e eu possamos verdadeiramente entender que hemorragia, na vida do crente, as aflições têm propósito. Em nome de Jesus, Pai, eis aqui o teu povo. Cada vida, cada família, cada lar, ministério, os enfermos, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Aqueles que estão vivendo momentos de aflição, hemorragias, que possam, Senhor, entender que existe um propósito de Deus em tudo isso. Um propósito que visa nos levar ao seu encontro. Pai, eu coloco diante do Senhor cada vida, tanto os que estão conosco como estes, cujos nomes estão aqui anotados nas páginas dos cadernos de oração. Estende as tuas mãos e tem misericórdia. Ajuda cada um de nós, Pai, independente da circunstância que tem vivido e do tipo de hemorragia que tem sofrido. Ajuda-nos a irmos diligentemente ao seu encontro, a fim de que possamos tocar na orla das suas vestes e ser curados. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê um bom descanso, uma noite de repouso e paz. Cádia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Temos encontro marcado para a nossa próxima transmissão, terça-feira que vem, ou em alguma edição extraordinária, se assim Deus nos permitir. Até lá, fiquem com Deus, em nome de Jesus.
Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em todo tempo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Cheiro no coração e até a próxima, se Deus quiser. Compartilhe, abençoe vidas e famílias com esta palavra. Até a próxima. Shalom.